Amados do Senhor, nós vamos agora voltar a falar de um assunto muito importante. O alimento imprescindível para o cristão, o crente de Jesus que crê na palavra de Deus. É imprescindível. E literalmente nós encontramos dois profetas, Ezequiel e Jeremias, e entre os apóstolos, o apóstolo João, o apóstolo do amor, lá na ilha de Patmos, quando ele recebeu a visão do Apocalipse, que Deus deu a ele, uma das visões foi de que lhe apareceram um anjo, dizendo para que ele tomasse do rolo, do manuscrito, dos escritos da lei, e comesse daquele pergaminho, daquele manuscrito. E ele falou como Ezequiel falou e como Jeremias falou. Eis que o Senhor me disse que tomasse o rolo da lei e que comesse daquele livrinho. E era doce como mel. A palavra de Deus é doce como mel. Você pode estar certo que desde minha infância eu li o Salmo 23, que minha mãe me ensinava, o Salmo 1, decorava os salmos, memorizava os salmos, mas cada vez que a gente lia mais a gente aprendia. Eu tenho certeza que você, lá em casa, também tem um momento que você abre um salmo, vai ler, já conhece a escritura, mas no momento que você lê é como um lenitivo, é como uma medicina, que você conhece o gosto, e às vezes você nem gosta do gosto, é amargo, mas você toma e sabe que aquilo vai lhe curar, vai lhe ajudar. Há muitas vezes, assim, difíceis situações na nossa vida, que nós nos encontramos desalentados, desanimados, e Deus vem e nos leva a palavra, e o Espírito Santo abençoa aquela palavra, e aquela palavra nos anima, nos reedifica. Mas muitas vezes também a palavra vem numa hora que o povo está arredio, de costas para Deus. Sabe o que perguntaram à irmã de Billy Graham, quando ele pregou a última mensagem, o grande evangelista Billy Graham, lá em Nova York? Por que o September 11? O 11 de setembro, aquele quadro triste, catastrófico, em que aquelas duas torres foram abatidas por 2 aviões e vieram abaixo, e tantas pessoas morreram naquele acidente, não, tragédia. E disseram, como é que Deus permitiu isso? Billy Graham disse, nós tínhamos pregado, alertado ao povo de Nova York que se arrependesse, que só ficava lá no Trade Center fazendo grandes negócios, fechando grandes empresas, sendo engolidas pela globalização que arremessava e tomava todas as empresas e acabavam com os menores, os de porte médio. Havia muito mundanismo, orgia, imoralidade, negócios, mundo de negócios, e ninguém parava para nem entrar nas igrejas mais. Tanto os pastores como os padres, os ministros diziam, ninguém procura mais um momento de orar, um momento de ler a palavra. E David Wilkerson, daquele filme A Cruz e o Punhal, que resgatou aqueles que eram drogados, ficou famoso lá em Queens, lá em Manhattan, ele disse, Nova York precisa se arrepender. E Deus disse, se não se arrepender com o mel da palavra, vai ter o gosto amargo da palavra. E foi o que aconteceu com Ezequiel, antes do cativeiro do povo na Babilônia, no terrível cativeiro da Babilônia. Foi o que aconteceu com o profeta Jeremias, que também Deus disse, vai, dê a minha palavra, para o povo se arrepender, para o povo se voltar para mim. E a Ruth Graham, a irmã de Billy Graham, respondeu ao jornalista na reportagem, Deus não
não abandonou o povo de Nova York. O povo de Nova York deu as costas para Deus, buscou a idolatria, buscou a feitiçaria, buscou todas as urgias, até coisas terríveis que entristeceram o Senhor. E aqui nós lemos o que aconteceu. Disse, filho do homem, Ezequiel capítulo 2, confira na sua Bíblia, Ezequiel capítulo 2, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E o que disse aqui? Vamos pedir ao doutor Ricardo para ler. Do 2 até o 9. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava. E disse-lhe, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. Até o 9. 10, que diz 10? E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Quando Ezequiel provou, ele disse que era doce como mel. A palavra de Deus, ele tem essa finalidade, é para nos consolar, é para nos animar. O mel é um alimento de nutrição muito rico. O diabético não deve fazer uso, abusar do mel. De um modo geral, o mel é muito recomendado em muitas iguarias, em muitas maneiras de... A pessoa, naquela época, já imaginou, né? Não tinha o gourmet de hoje. Tudo era no tempo do Egito, no tempo da Babilônia, no tempo dos profetas, 1500 anos antes de Cristo. Alguma coisa tinha que ter um melzinho, né? Hoje também, eu gostava muito lá na Bahia de um pão de mel, já ouviu falar? É uma delícia o pão de mel, que coisa gostosa, né? Mas esse aqui já gosta mais de goiabada. Eu acho que se o senhor tivesse que dar para o doutor Rick aqui alguma coisa, ele ia arranjar assim, olha aqui, olha, come esse aqui, esse pergaminho aqui, você vai ver que esse aqui é igual um pão de goiabada, um sonho com goiabada. Aí ele ia comer, ia gostar, mas depois você vai estar amargo. Por que ficou amargo? Já tomaram remédio quando eram crianças? E la madre, o ninho, né? Toma o remédio, é amargo. Óleo de fígado de bacalhau. Óleo de fígado de bacalhau. É o fígado. Emoção Scott. Emoção Scott. Sim. Hoje em dia os remédios vêm com sabor de hortelã, né? Muito uma coisinha outra. Mas Deus não. Deus, quando dá uma coisa pra gente, Ele diz, olha, isso aqui é pro bem. Deus quer o bem da humanidade. Deus quer o bem dos seus filhos. Deus é um Deus de misericórdia. Mas quando eles se distanciam, como esse povo,
chegou ao ponto de buscar feitiçaria, outros deuses, idolatria e queimar os seus próprios filhos no fogo. Pegar um recém-nascido e colocar numa pilha de fogo, oferecendo a Dagon, onde isso poderia chegar? Mas hoje lá no Brasil você vê gente envolvida em voodoo, em feitiçaria. Na ilha de Itaparica eu conheço, posso dizer com certeza, fui lá muitas vezes orar em casas de crentes, onde as pessoas faziam certos sacrifícios de bruxaria. Outros lugares do mundo existem bruxarias. Dizem que o nosso governo tem pessoas envolvidas em bruxaria para ver se ganha a eleição, para ver se melhora de condição de vida, e isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus essa guerra na Síria, bombardeando a Síria, acabando com uma cidade, com crianças de colo, crianças pequenas, milhares e milhares de crianças morrendo por causa de um bombardeio imprevisível. Não é uma guerra onde nós vemos tropas se confrontando, exércitos se confrontando. Então nós temos que dizer uma coisa: o povo tem que fazer o que Deus disse a Salomão. Deus disse ao povo de Israel que já estava na bênção, construiu o templo ficou lindo, inauguraram o templo, todo de ouro, o templo famoso que Salomão levantou, o mais rico de todos os templos, e tinha os vasos de ouro, tinha toda aquela beleza, e a glória do Senhor, disse lá, encheu o templo. Em 2 Crônicas, capítulo 14. A glória do Senhor aceitou as ofertas que o povo trazia, e Deus encheu dessa glória, mas ele disse a Salomão: olha, eu abençoei o povo. O povo jejuou por uma semana, e depois mais outra semana. O pastor Milton, lá em Salvador, Milton Veneza, nosso filho, levou a igreja a orar 30 dias, fez vigília de oração, fez retiros, fez culto matutino para poder enviar as pessoas, 2.000 pessoas para as ruas de Salvador, para levar a mensagem da salvação, um folheto de boas novas, uma mensagem de amor ao povo, e foi uma coisa tremenda a receptividade, como o povo se agradou. Mas quem levou a mensagem estava buscando a Deus, não ia por causa de competir com uma outra religião, não ia por causa de falar da minha religião, ou da minha política, do meu partido. Eles iam falar do amor de Deus para aquelas famílias. Então ele disse assim para Salomão: se que eles vão continuar abençoando o povo, o templo foi inaugurado, o povo está unido, as 12 tribos estão prosperando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, número 1, ele disse orar, se humilhar, jejuar, buscar a minha face e deixar o seu, afastar-se, deixar dos maus caminhos e se arrepender. Então o Senhor disse a Salomão: eu ouvirei dos céus e sararei a terra e perdoarei os seus pecados. A terra sarada, a prosperidade, a riqueza e um povo com seus pecados perdoados. Mas não está acontecendo isso. O nosso país está se degladiando, tem agora grandes, estão disputando partidos, quem é de direito, se é o Senado, se é o Supremo Tribunal Federal, quem é o que pode mandar, determinar. Enquanto o nosso povo não tiver o quebrantamento da oração e arrependimento, o nosso Brasil não vai ter muita mudança. Mas eu creio que pode haver mudança, porque esta palavra é doce como mel. Amém? amém. E nós devemos ter essa palavra. Vai empreender alguma coisa nova no seu negócio? Leia a palavra.
Vai começar um novo curso? Leia a palavra. Vai fechar um negócio? Leia a palavra. Vai ganhar um nenenzinho novo? Leia a palavra. Vai ter algum empreendimento que depende da bênção? Leia a palavra, que ela se torne doce como mel na sua boca e você tenha a alegria de ver o Senhor te abençoando, te ajudando a cada dia. Essa é a oração pelas famílias aqui na América e no Brasil e também pelos refugiados que não têm onde ficar, não têm uma tenda a mais para morar, e alguns têm água, outros no meio de tragédias, de grandes furacões, de grandes terremotos, tantas coisas acontecendo. E nós precisamos orar por eles também, que Deus leve alguém com a sua palavra, a sua bênção, e que seja como mel doce, para nutrir, para abençoar. Receba o nosso curso no seu e-mail e passe adiante, e que Deus te abençoe. Neste dia, o dia da nossa pátria, por coincidência, 7 de setembro, o dia da nossa nação, da independência da nossa nação, independência da ganância dos portugueses, da ganância dos que tomaram de Vera Cruz, Santa Cruz, o nome era assim, para Brasil, o pau Brasil, para explorar alguma coisa, a ganância dos ganhos, dos lucros. Busque a palavra de Deus e tenha o mel do Senhor na sua vida e que o Brasil prospere no Senhor, com a bênção maior, com a prosperidade que vem do Senhor nas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.